Bora para mais um vídeo sobre tecnologia comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. E olha só, pessoal, mais uma vez, veículo elétrico aqui no canal. Se vocês estão acompanhando aí o trabalho que a gente faz, perceberam que nós estamos abrindo cada vez mais espaços para essa tendência. Que mais dia, menos dia, todos os veículos serão elétricos. Pois bem, então é sempre bom a gente estar antenado com o que está acontecendo. Vocês já viram vários outros veículos, inclusive esse daqui, Audi e-tron, já passou algumas vezes aqui pelo canal. Então vamos relembrar as passagens, porque tem muita coisa legal. Começando pelo vídeo de lançamento desse carro, onde eu tive a oportunidade de entrevistar um executivo que falou bastante coisa aqui sobre a tecnologia do Audi e-tron. Também tivemos um outro vídeo com o Audi e-tron aqui nessa carroceria SUV, onde a gente fez um teste rápido na estrada, falando sobre carregamento, padrões e tudo mais. E temos ainda um terceiro vídeo que pega aí o Audi e-tron Sportback, a versão aqui não essa com desenho mais SUV, mas a versão com aquela traseira um pouco mais esportiva, onde a gente também falou bastante sobre a tecnologia e na oportunidade a gente também fez um outro videozinho bem legal, né? Uma provinha de arrancada do Audi e-tron 100% elétrico com um potencial concorrente, não vou chamar de concorrente direto, mas um potencial, que seria aí o Volvo XC60 T8, que é um híbrido plug-in. Foi uma brincadeira bem interessante ali para você ver o comportamento de um 100% elétrico versus um híbrido plug-in. Bom, por que o e-tron está de volta aqui? Pessoal, esse carro aqui é um modelo 2121 e ele traz algumas novidades tecnológicas e também vão aproveitar para falar de algumas tecnologias especiais que esse modelo tem, que inclusive outros carros da Audi também tem, só para a gente estar bem antenado aí com tudo que está acontecendo no mercado, principalmente na Audi. Então já vamos começar falando aqui de algumas exclusividades e diferenciais tecnológicos que esse carro tem. Começando aí já pela cor do modelo. Olha só, é um tom de verde que não faz parte das cores tradicionais da grade do e-tron. E como é que isso é possível? Audi Exclusive. Então você pode encomendar o carro com uma cor diferente daquelas tradicionais. Outro detalhe, suspensão aqui do carro. Tanto aqui na traseira quanto lá na dianteira, suspensão totalmente independente, óbvio, né? Inclusive com uma construção aí Five Link, que é o nome dado pela Audi. Agora, a diferença principal aqui é que esse carro não tem mola nem amortecedor. Ele tem ali uma mola a ar, por assim dizer. Como é que funciona isso? É um sistema pneumático utilizando ar para fazer todo o amortecimento. Ele pode fazer outras coisas, como por exemplo, variar a altura do carro, utilizando ali o Drive Select, que você altera os modos de condução, ou até mesmo uma gestão automática da altura de acordo com a utilização que você está fazendo do carro. Tem mais coisas legais aqui do lado. E uma delas que chama bastante atenção é esta peça aqui, o retrovisor lateral virtual. Vocês estão vendo que não tem um espelho aqui, e verdadeiramente não, né? Existe uma câmera aqui de altíssima resolução, aliás, super inteligente essa câmera, porque ela faz um controle aí muito preciso de brilho, iluminação e tudo mais, e ela reproduz o que ela está filmando aqui lá dentro da porta do carro numa tela OLED. Então você elimina o retrovisor de vidro, né, o espelho tradicional, por essa câmera aqui. Inclusive aqui também nós temos uma câmera aqui embaixo que faz parte aí do sistema de visão 360 graus do carro, que permite várias visões diferentes e você pode escolhê-las através da central multimídia. Tem mais coisa. Olha só, estamos do lado direito do carro e do lado direito temos aqui a porta de recarga. Por que isso é diferente? Porque lá do lado esquerdo tem outra porta de recarga. Então lá daquele lado você tem a porta do padrão AC junto com o padrão DC de corrente contínua de alta capacidade e desse lado apenas a porta C. Vamos explicar o porquê isso. E quando a gente chega aqui na frente, tem mais coisas legais. Farol. Audi Digital Matrix Light. Ou seja, é o próximo passo acima do Audi Matrix. Ele faz tudo aquilo que o Matrix já fazia, porém ele acrescenta algumas funções adicionais, como por exemplo, animações dentro da luz do farol quando você liga e desliga o carro, e mais do que isso, ele consegue destacar a faixa de rolamento na estrada quando você está dirigindo. É muito legal essa tecnologia e eu diria até uma exclusividade da Audi no mercado brasileiro. E o carro aqui ainda tem mais câmeras. Eu vou destacar uma que fica aqui dentro do símbolo da Audi, aqui nessa primeira argola. É uma câmera de infravermelho, muito parecida com aquelas que a gente costuma ver em soldados em combate à noite. Essa câmera consegue ler a assinatura térmica do que acontece à frente do veículo e exibe essas imagens diretamente lá no Audi Virtual Cockpit. Tem mais câmera aqui. A outra
fica ali no para-brisa, atrás do espelho retrovisor e filma a pista. Aquela câmera trabalha em conjunto com radares frontais. Por conta disso, o veículo conta aí com o controle de cruzeiro adaptativo, o ACC, com a função de Traffic Jam, que você consegue usar isso dentro da cidade no para e anda do trânsito. E tem mais. A câmera também comanda aí o sistema de Lane Assist, ou seja, de permanência de faixa que o carro tem, onde ele atua sobre o volante para manter o carro no centro da faixa de rolamento na estrada. E aquela câmera também trabalha em conjunto aí com o Audi Digital Matrix, ou seja, ela ajuda o Matrix a entender o que está acontecendo na frente do carro para fazer os ajustes do farol e até mesmo a comutação automática com a iluminação recortada nas laterais. E se vocês acharam que essa história de imagens especiais acabaram, tem mais uma. Aqui, pessoal, nós também temos o Head-Up Display, ou seja, você consegue projetar informações diretamente no campo do motorista para auxiliar em uma condução mais segura sem o motorista desviar a atenção aí do campo visual da estrada ou de onde ele está dirigindo. O que um carro elétrico tem aqui sob o capô? Pois bem, eu já digo para vocês que eles não são todos iguais, às vezes as coisas mudam um pouquinho. Então vamos conferir aqui o do e-tron, olha só. Bom, já de cara a gente consegue ver uma coisa diferente que a gente não vê nos outros. Uma espécie de mini porta-malas aqui na frente, onde a gente pode levar justamente o carregador portátil do carro. Inclusive com vários sistemas de cabo, né? Então você tem aí para você poder ligar na tomada convencional aí da sua casa, tem ainda um outro sistema de alta potência energético, que é essa tomada stack, e tem mais um outro detalhe aqui nesse carro, um extensor, justamente para você poder alcançar quando a tomada está muito longe, aí você pode conectar o cabo com esse extensor. Pois bem, entendido aqui este mini porta-malas, o que mais que a gente tem aqui na frente? Então vamos falar aqui do lado de cá, a gente consegue ver aqui o sistema de ar-condicionado do veículo, inclusive nós temos aqui uma tampa que a gente consegue remover com muita facilidade. E aqui a gente tem acesso ali ao sistema do fluido de freio, então o carro tem um sistema de freio, ele usa um fluido hidráulico, e os mais atentos vão notar que embaixo dessa grade aqui a gente consegue ver até aqui pelo lado uma bateria de 12 volts. E o que essa bateria de 12 volts está fazendo aí num carro 100% elétrico que tem uma bateria de alta capacidade? E a bateria de 12 volts está lá por um motivo bastante simples. Aliás, essa bateria é bastante parecida àquela que a gente encontra em todos os outros carros tradicionais aí com motor a combustão, que normalmente é utilizada para dar partida no motor a combustão. Só que aqui ela tem uma função diferente. Ela é responsável por alimentar eletricamente todos os periféricos do veículo, ou seja, faróis, lanterna, sensores de estacionamento, limpador do para-brisa, vidro elétrico, central multimídia, todos aqueles dispositivos tradicionais do veículo, eles utilizam aí uma tensão nominal de 12 volts, inclusive padronizado mundialmente. E aquela bateria está ali justamente por causa disso, para conversar com esses dispositivos que tem uma tensão bem diferente da bateria de altíssima capacidade que traciona não só os motores elétricos que movem o carro, mas também o sistema de ar-condicionado. E do lado de cá a gente tem essa tampinha azul que serve justamente para você colocar água aí no sistema do lavador do para-brisa. E também temos mais uma outra tampa bastante fácil de ser retirada aqui desse lado. Embaixo dela a gente tem ali um reservatório que inclusive, olha só, ele é lacrado. Ele tem uma tampa, mas tem um lacre ali. E aquele reservatório serve justamente para o sistema de arrefecimento desse carro. Muita gente acha que pelo carro ser elétrico ele não tem um sistema de arrefecimento. Afinal de contas, no motor a combustão você tem lá o radiador para resfriar o motor. Aqui é mais ou menos parecido, não exatamente igual. Se você olhar na frente do carro, você vai perceber sim que apesar de ele não ter aquela grande grade de radiador, ele tem entradas de ar, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Um pouco mais discreto, utilizado justamente para esse sistema. E ele está aqui para refrigerar ou até mesmo aquecer o sistema da bateria. Então a bateria, quando está muito frio, ela precisa ser aquecida, a de alta capacidade, e quando está muito quente, ela também precisa ser refrigerada. Entretanto, aquilo ali praticamente não tem manutenção, por isso que tem o lacre ali. Só é mexido em situações muito extremas, do contrário, é só inspecionado. Uma das coisas mais legais que esse carro tem é o sistema de iluminação aqui na frente. Estamos falando do Audi Digital Matrix Light. Na minha opinião, o melhor sistema de iluminação que um dia eu pensei em ver num automóvel. E eu não estou exagerando. Bom,
Esse sistema é baseado no Audimatrix, que a gente inclusive já mostrou algumas coisas aí no canal. O Audimatrix funciona assim. Esses projetores aqui que vocês estão vendo na parte mais externa do farol, o farol tem dois projetores, então tem um na parte externa e um outro na parte interna. Esse da parte externa, ele tem vários blocos de LED para iluminar a sua frente lá dentro. E aí, usando a câmera que vai instalada ali no para-brisa, ele consegue entender tudo o que está acontecendo na frente do carro. Então, por exemplo, se não tem nada na frente do carro, ele liga todos os blocos de LED aí dando um super farol. Mas se tem um outro veículo à sua frente, ou até mesmo um veículo vindo na contramão, a câmera entende o veículo e faz com que o farol aqui apague exatamente onde está o veículo, os LEDs, mas mantém os LEDs acesos aonde tem pouca iluminação. E ele vai fazendo isso de forma dinâmica. Então, se o veículo está se movimentando, ele vai apagando e acendendo blocos de LEDs para dar a melhor iluminação possível. Isso é muito eficiente. Tão eficiente que a gente conhece outros carros que aqui na frente o projetor de LED tem motores elétricos que fazem com que o facho suba, desça, vá para um lado ou vá para o outro. Aqui não tem esses motores. O projetor é fixo, os LEDs são fixos. O que acontece é que os LEDs se acendem e se apagam justamente para fazer essa movimentação dinâmica. É uma sacada bem interessante do funcionamento aqui do Matrix LED. Então, o que o Digital Matrix Light fez a mais do que o Matrix? Pois bem, aqui na frente a gente consegue ver um outro projetor no farol, que fica aqui na parte mais interna. E é justamente esse que faz coisas bem interessantes. Para começar, quando você destranca o carro, ele consegue exibir imagens animadas na frente do carro. Se você tiver aí com uma parede, você vai ver elas projetadas na parede. Se não tiver parede, tiver um bom espaço, você vai conseguir ver elas projetadas no chão. E você consegue escolher diferentes animações para esse momento. E não é só no momento que você destranca o carro. Quando você sai do carro e tranca, ele também projeta essas imagens. E através da central multimídia, você consegue escolher animações diferentes para quando você chega no carro e animação diferente para quando você sai do carro, ou até mesmo usar a mesma animação. E além das animações projetadas pelo Digital Matrix, também existem animações no conjunto de LED aqui que outras pessoas conseguem assistir, por exemplo, quando elas não estão ali vendo o que está sendo projetado no chão. No momento que você tranca ou destranca o carro, ele também faz esse jogo de animação que faz parte justamente da assinatura luminosa do conjunto do farol. E não é só isso, tá, pessoal? Este outro projetor, quando você está dirigindo na estrada, que o carro já ganhou uma determinada velocidade, ele entende que você está efetivamente na estrada, ele pega este projetor inteligente e ele consegue destacar com uma luz um pouco mais forte a via de rolamento que você está seguindo, exatamente dentro da faixa de rolamento. Inclusive ele coloca algumas setinhas. E olha, se algum carro na frente começar a reduzir muito a velocidade, ele vai diminuindo o campo visual mais intenso desse destaque da faixa de rolamento. Tem mais coisa. Quando você vai mudar de faixa, o que ele faz? Ele expande essa imagem com mais intensidade luminosa para a faixa que você está mudando, e na hora que você muda de faixa, ele recolhe a luz do outro lado. É um sistema extremamente inteligente e só funciona na estrada. Porque quando o carro percebe que ele reduziu a velocidade e está entrando numa área urbana, ele desliga esse sistema automaticamente. Como vocês estão vendo, é muita tecnologia. Agora vamos para a estrada, ver na prática como tudo isso aqui funciona. Agora vamos demonstrar aqui para vocês o Audi Digital Matrix. Para isso, a gente liga o farol e coloca ele aqui na posição automática. A comutação do farol alto também precisa estar automático aqui no painel para o sistema funcionar. Por enquanto, o farol está na posição normal, apenas o farol baixo ligado. À medida que você vai ganhando velocidade e o sistema vai entendendo o que está acontecendo na frente do veículo, aí ele vai começar a ativar os blocos de LED para garantir a melhor iluminação possível. Já começou a iluminar nas laterais de pista, então ele abre mais o facho, porém ele recorta os veículos que vão à nossa frente. Outra função muito interessante desse sistema é essa aqui. Ele destaca a faixa de rolamento onde você está andando. Ele coloca uma iluminação um pouco mais intensa e coloca inclusive setas. No momento que você dá seta para mudar de faixa, o que ele faz? Ele estende essa iluminação para a faixa lateral.
mostrando a mudança de faixa que você está fazendo. E na hora que você já está na faixa, novamente, ele ilumina apenas a seção da faixa. E além dessa função, ele também tem a função ativa da matriz, iluminando os pontos mais escuros da rodovia. E ele faz isso sempre automaticamente, de modo a garantir o máximo de iluminação possível, sem criar qualquer processo de ofuscamento em relação aos outros motoristas, seja os carros que vêm na contramão ou até mesmo os carros que trafegam à sua frente. Quando a gente sai da rodovia, a gente consegue ver o Digital Matrix funcionando melhor, inclusive desligando esta parte que destaca a rodovia com mais intensidade. Então, à medida que a velocidade cai, ele entende que não é mais necessário e aí ele desliga essa função, mas ele mantém a função do Digital Matrix acionado. Então agora ele já desligou o destaque de rodovia e a gente consegue ver aqui que ele iluminou melhor as partes superiores e laterais, justamente para manter o campo visual do motorista bastante pleno. E quando a gente tem carros na contramão, aí a gente consegue ver o sistema justamente recortando os veículos. A gente percebe bem isso quando a gente vai em trânsito contrário aos veículos da rodovia. Então o sistema acende e apaga blocos do LED, de modo a garantir a melhor iluminação possível em todo tipo de situação, independente da velocidade ou até mesmo se você esteja ou não fazendo curvas. Acessando a rodovia, a gente consegue ver bem a mudança do Digital Matrix. Aqui a gente tem o farol pleno, a máxima iluminação possível. No momento que ele identificar outros veículos na via, ele vai fazer o ajuste do farol, de modo a recortar os veículos que nós temos à frente ou até mesmo na lateral, mas sem comprometer os fachos mais abertos onde você não tem iluminação. E ele faz isso de forma sempre dinâmica. Até mesmo o destaque da faixa de rolamento, ele respeita caso tenha um veículo à sua frente, justamente para não jogar uma luz muito forte nesse veículo. E esse processo é bastante dinâmico, sempre ajustando o farol para melhor condição, sem criar nenhum tipo de problema para os motoristas que estão trafegando na via. Outro tremendo diferencial que a gente vê aqui no Audi e-tron é isso aqui, o retrovisor lateral virtual. No lugar daquele grande suporte, onde a gente tem ali o espelho tradicional, a gente substitui por um suporte e na ponta desse suporte aqui uma câmera de altíssima resolução. Essa câmera filma tudo que está acontecendo aqui do lado do carro e exibe numa tela que fica posicionada lá dentro na porta, inclusive uma tela OLED, tecnologia que a gente vê aí nas melhores televisões do mercado. Essa tela também tem alta resolução. E quais são as vantagens disso? Para começar, a gente já está vendo que essa peça aqui é muito menor do que o espelho, portanto, você tem menor arrasto aerodinâmico. Isso aí ajuda, por exemplo, a economizar combustível. Outra vantagem, como a peça é muito pequena, ela parece uma asa, então ela produz muito menos ruído quando você tem alta velocidade aí com o vento. Então você já melhora o ruído e também o arrasto aerodinâmico. E agora, a grande sacada tecnológica é a qualidade dessa câmera aqui. Um detalhe interessante é que ela tem um sistema de aquecimento na lente para quando você está numa condição de chuva ou choque térmico, a lente não embaçar. A gente sabe que é muito comum quando você tem aí qualquer tipo de lente, se você tem muita umidade, a lente acaba embaçando e você perde visibilidade. A gente vê muito isso até mesmo em smartphone, por exemplo. Mas aqui isso não acontece. Outro detalhe, essa câmera é de altíssima tecnologia. Quem nunca tentou pegar aí o smartphone e tentar fazer uma foto do sol, por exemplo, ou até mesmo fazer uma foto em ambiente muito escuro? A gente vê muita dificuldade de qualquer tipo de câmera lidar com esse tipo de situação. Essa câmera aqui de altíssima tecnologia, ela faz ajustes automáticos de extrema precisão para conseguir controlar tudo isso. Então não importa se está muito escuro, muito claro, se o sol está batendo no sentido contrário, né? Se está viajando, o sol está atrás de você. Então ela consegue fazer a compensação de tudo isso para te garantir uma imagem efetivamente muito eficiente. E a imagem projetada lá dentro do carro também não é qualquer imagem, não é simplesmente uma imagem, é uma imagem inteligente. Além de todo esse tratamento aí visual para você conseguir ver bem o que está acontecendo, você ainda consegue ajustar essa imagem como você faria com o espelho. Então no espelho tradicional você consegue abaixar ele, levantar, colocar mais perto do carro, mais afastado.
é a mesma coisa, só que você faz isso na imagem usando o seu dedo, num esquema touchscreen. E se você quiser controlar o outro espelho, nessa mesma imagem você tem um botãozinho ali que você aperta na própria imagem e controla o outro espelho usando aí o toque no espelho do motorista. E tem mais coisas. Sabe aquele indicador de ponto cego? Também está presente aqui, só que de forma animada. Então quando você tem um carro na região de ponto cego, ele coloca uma borda amarela em volta da imagem avisando que você tem um veículo. Se você der seta nesse sentido, o que ele vai fazer? Piscar essa borda amarela para te chamar a atenção. E tem mais coisas. Quando você dá seta com o carro, ele também exibe uma porção verde da imagem piscando, justamente para indicar que a seta está ligada, além de ter um outro LED aqui que também se ilumina, mostrando para você que a seta está ligada de noite. Ou seja, é um sistema super inteligente. E tem mais uma outra vantagem que só quem é muito atento vai perceber. Quando você está dirigindo o seu carro na chuva, o que acontece? O vidro aqui fora fica molhado e você também tem, quando você usa um espelho convencional, a superfície do espelho também fica toda molhada com gotícula. Isso atrapalha bastante a sua visão, né? Aqui não acontece isso. Porque você não está olhando pelo vidro para ver o espelho, você está usando essa câmera. E como a câmera fica aqui muito bem protegida, é como se você tivesse uma imagem em alta resolução, independente da quantidade de chuva, perfeita na tela lá dentro, sem ter esse problema de atrapalhar a sua visão com as gotículas de água que ficam aí no vidro ou até mesmo na lente do espelho. Aqui atrás, pessoal, vou chamar a atenção para o sistema de iluminação, que obviamente totalmente em LED, em especial esta belíssima assinatura luminosa que vocês estão vendo aqui, que corta o veículo de fora a fora. Já vimos em outro carro da Audi, né? O Audi Q8, que a gente pode chamar aí de primo irmão do Audi e-tron, só que ali a versão a combustão. E olha, curiosidade, a Audi faz parte aí de um grande grupo internacional, que é o Volkswagen AG. Detalhe, tem uma outra marca aí do grupo que também usa essa assinatura. Estamos falando aí da Porsche. Em vários carros da Porsche utilizando essa assinatura. Portanto, uma belíssima assinatura luminosa. E tem mais coisas aqui atrás, né? Temos os sensores de estacionamento aí para você fazer as manobras e a câmera de ré, que a gente também tem vários modos de visão. E o porta-malas? Pois bem, pessoal, essa tampa tem acionamento elétrico. Você pode abrir com um botão ali do lado do motorista, abrir também usando a chave de telecomando ou até mesmo o botão que tem aqui na tampa. E se você precisar, você também pode fazer aquele movimento do chute para abrir. Eu vou usar aqui o botão da chave de telecomando. Isso acrescenta muita comodidade. E olha, é um porta-malas bem organizado. A gente tem essa rede organizadora aqui na parte de baixo, que ela é presa em 4 ganchos para você colocar coisas. Também tem compartimentos nas laterais para você colocar aquelas coisas que às vezes precisam ficar de pé ou algumas miudezas. Você também tem tomada 12 volts dentro do porta-malas para ligar aí um cooler, por exemplo. Ganchinhos nas laterais para você pendurar sacolinhas. Barras de LED de iluminação dos dois lados e cobertura retrátil. Ou seja, estamos falando de um compartimento verdadeiramente organizado. Para fechar a tampa aqui, pessoal, tem 2 opções. Ou você usa o botão ali na tampa para fechar, ou você pode chegar aqui perto do carro, fazer aquele movimento do chute, e aí o que ele faz? Ele dá esse sinal sonoro para avisar que a tampa está se fechando, e aí ela fecha automaticamente, ou seja, não falta comodidade aqui. Também temos mais uma coisa curiosa para mostrar para vocês. Quando a gente levanta aqui o piso do porta-malas, pessoal, a gente encontra um espaço adicional para guardar mais coisas, o subwoofer do sistema de som, que a gente consegue ver ali que ele ocupa um espaço bem grande, e o step de uso temporário. Só que tem um detalhe, esse step aqui está vazio. Por quê? Quando você vai usar o step, existe um compressor que você usa para encher esse step e colocar ali para rodar no pneu. Agora, por que o sistema é assim, pessoal? Imagine você ter que transportar permanentemente aí dentro do carro um pneu de step de medida 2,65 de largura, perfil 45, aro 21. Você já imaginou que você ia perder de espaço aqui no porta-malas? Pois bem, justamente por isso que nós temos essa solução aí que ajuda a economizar espaço e ainda abrir alguns compartimentos adicionais. Só tem um detalhe, né? Você pegou o step, encheu, colocou lá para rodar. E o pneu? Pois bem, o pneu com a roda, né? Você vai ter que voltar aqui no compartimento do porta-malas. Portanto, o que acaba acontecendo? Se você tiver com o porta-malas cheio, pode ser um problema aí para você levar o pneu de volta. E para carregar o carro, como é que você faz? Pois bem, a gente tem
este botão que abre a porta de carregamento e você já está vendo esta conexão aqui na parte superior, que é o padrão AC do tipo 2 ou corrente alternada do tipo 2. O carregador que acompanha o carro é esse tipo de conexão. Inclusive, vários carregadores que você encontra em shopping centers e supermercados, você também tem esse tipo de conexão. Porém, aqui existe mais um outro, que é justamente essa porta aqui embaixo. Aí nós temos aí o tipo CCS do tipo 2, ou Combined Charge System, que é o de corrente contínua. Esse você normalmente encontra nas concessionárias Audi e-tron e também em carregadores de altíssima capacidade. Agora, você pode carregar os dois padrões. O AC é um pouco mais lento e o DC acaba sendo um pouco mais rápido pela quantidade de carga que ele entrega para o veículo. Agora, o Audi e-tron da linha 2021 tem mais uma porta de carregamento, aqui do lado direito. Entretanto, essa daqui é só do tipo AC, ou corrente alternada aí do tipo 2. Por que isso acontece? Se você estiver num shopping center, tiver uma estação ali de recarga de alta capacidade com o conector DC, você pode colocar o carro de frente para carregar do lado esquerdo, ou se o carregador estiver invertido, você coloca o carro de ré para colocar do outro lado. Entretanto, o que pode acontecer às vezes? Você está usando o carregador portátil do carro em algum lugar que a tomada está longe e aí o cabo não consegue chegar do outro lado ou até mesmo você não consegue manobrar o veículo. Para isso essa porta está aqui. Ou ainda, na Europa, quando você estaciona o carro na rua do lado direito da rua, existem carregadores, e aí você não vai passar o cabo por cima do carro, então ele tem uma segunda porta de carregamento. De toda forma, isso acrescenta mais versatilidade, principalmente quando você não consegue manobrar o carro ou o carregador está do lado oposto. E quais são então os tempos de recarga e as opções que a gente tem aqui para carregar aqui o Audi e-tron? Eu já vou começar falando deste carregador que vem junto com o carro, que é o carregador portátil. Pois bem, pessoal, o carro tem uma bateria de 95 kWh. Considerando que ela esteja completamente vazia, quanto tempo a gente leva para carregar com este equipamento aqui? Depende da sua instalação, porque como vocês estão vendo, um lado do carregador já está conectado. Entretanto, aqui do outro lado, a gente tem dois tipos de conexão. O primeiro tipo é esse aqui, que é justamente o da tomada que a gente tem aí nas nossas residências, a tomada tripolar. E ele tem que ser ligado aí numa tomada 220 volts. Detalhe muito importante, essa tomada tem que ter aterramento real, porque senão ele não vai ligar na máxima potência. Então, usando esta conexão, e partindo do princípio que você tem uma tomada 220 volts com aterramento real, este equipamento aqui vai trabalhar com uma potência de 1,8 kWh. Bom, quanto tempo leva para carregar o carro? É fácil de fazer a conta. Basta você pegar a potência da bateria, no caso dela estar totalmente descarregada, e dividir pela potência do carregador, por 1,8. Então você vai levar aproximadamente 47 horas, ou seja, quase 2 dias, para carregar completamente a bateria do Audi e-tron, partindo do princípio que ela esteja completamente descarregada. Ah, mas e se a bateria tiver só 50% descarregada? Aí você considera a metade da potência total da bateria para fazer a conta. É bastante simples e não tem nenhum mistério. Agora, e se eu não tiver uma tomada 220 aterrada? Eu tenho a tomada 220, mas ela não está aterrada. O que vai acontecer é o seguinte, na hora que você ligar o carregador, ele vai acender aqui algumas luzes vermelhas dizendo que o carregador não pode carregar. Entretanto, existe uma alternativa para essas situações. Você apertando aqui os dois botões do carregador durante 5 segundos, ele entra num modo onde o carregador usa apenas 50% da capacidade dele para carregar, ou seja, a potência cai pela metade e o tempo dobra. Então, isso aí é obviamente uma alternativa, mas não é muito viável, obviamente, para você ficar carregando o Audi e-tron dessa forma. Agora, esse carregador aqui pode ter mais potência. Para isso, ele precisa usar esta conexão aqui que vocês estão vendo. Essa conexão é um tipo de tomada industrial e você teria que ligar esse carregador obrigatoriamente num sistema trifásico e também aterrado. Aí a potência sobe consideravelmente. Esse carregador aí passa a ter uma potência de 11 kWh. Bem mais. E aí nesse caso, para você carregar completamente aí a bateria do Audi e-tron, partindo do princípio que ela esteja descarregada, com este mesmo carregador na potência máxima dele de 11 kWh, você vai precisar aí de pouco mais de 8 horas para fazer a carga completa. Já fica muito mais viável você usar aqui o carregador portátil, desde que a sua residência ou o local onde você vai carregar tenha aí uma instalação trifásica com boa capacidade de carga e com aterramento real.
Agora, essas são as únicas alternativas? Claro que não, né? Você também tem, em alguns supermercados, aqueles carregadores de parede, que também podem variar de potência, tá? Eles não têm sempre a mesma potência. Então tem aqueles carregadores de paredes com 2,5 kW, tem aqueles carregadores de parede aí com 5 kW, tem aqueles carregadores de parede com 11 kW e tem até carregadores de parede com 22 kW. Aí tem um detalhe. Este Audi e-tron aqui, que é o 2021, ele tem um opcional que quando você compra o carro, você diz, olha, eu quero a capacidade maior de carregamento aqui na porta AC. Então aí você vai conseguir carregar o veículo com 22 kWh. Nesse caso, você vai levar pouco mais aí, um pouquinho, aproximadamente 4 horas para fazer a carga completa da bateria com a potência de 22 kWh. Mas por que eu estou falando isso? Porque se você pegar o Audi e-tron 2020, a potência máxima de carregamento nesta porta aqui AC é de 11 kWh. Então, na linha 2021 você tem o opcional que você pode comprar à parte, como um opcional do carro, para subir a potência para 22. Caso contrário, ele vai carregar em 11 kW. Isso na porta AC, porque na porta DC com o conector maior, você tem capacidade de carga de até 150 kW. E sempre lembrando, para você fazer a conta de quanto tempo o carro leva para carregar, pega a potência nominal do carregador, quanto que ele está utilizando, veja aí quanto que você tem de bateria, trabalha com a bateria sendo totalmente vazia, 95, e aí você faz o percentual de quanto você precisa carregar e divide sempre a carga que você precisa dar no carro. Exemplo, eu preciso colocar 40 kWh para completar a bateria. Eu divido esse número pela potência do carregador. O número que você tem é o número em horas necessário aí para você carregar o veículo. Outro ponto que merece atenção nesse carro é a suspensão pneumática dele, que permite mudar a altura da suspensão do veículo. Inclusive, se vocês estão vendo o carro agora na sua posição mais alta. Agora, como tudo isso acontece? Existem duas formas. Ou pode ocorrer de forma automática, adequando a altura da suspensão à sua forma de condução, ou você pode interferir na altura utilizando o Drive Select, ou seja, os modos de condução do veículo. Então, vamos partir da altura padrão do veículo, que normalmente a gente encontra ela na posição Auto ou na posição Comfort. No momento que você muda o Drive Select para a posição All-Road ou Off-Road, automaticamente ele já sobe o carro 35 milímetros, 3,5 centímetros. E aí, você ainda tem mais uma outra opção na tela do multimídia de subir o carro mais 15 milímetros. Aí você chega nessa altura mais 5 centímetros mais alta. Da outra forma, você também consegue descer o carro em relação à posição padrão de altura. Quando você coloca o carro no modo Efficiency ou Dynamic, ele desce o carro 13 milímetros automaticamente. E ele faz isso no modo Efficiency para diminuir o arrasto aerodinâmico e no modo Dynamic para deixar o carro um pouco mais esportivo, mais rente ao chão, melhor dirigibilidade. Porém, existe ainda uma outra suspensão ainda um pouco mais baixa, que ele desce mais 13 milímetros, chegando a 2,6 centímetros mais baixo do que a sua suspensão padrão. Só que esse modo só é possível com o carro andando. Então, se você estiver no modo Efficiency ou no modo Dynamic e passar de determinadas velocidades, ele ainda vai descer o carro mais. E aí, no caso, em relação à posição padrão, ele vai descer aí até 26 milímetros. Pessoal, é importante observar que o curso total dessa suspensão vai ser um total de 76 milímetros entre a posição mais baixa e a posição mais alta. Então, você interfere na escolha da altura de suspensão de acordo com a condução que você está fazendo ou o carro faz isso automaticamente. Entretanto, é importante observar que se você levantar o carro desta forma aqui que vocês estão vendo, começar a andar com o carro e passar de uma determinada velocidade que ele entenda que não é seguro utilizar essa altura de suspensão, ele vai descer o carro automaticamente. Da mesma forma que se você estiver usando o carro numa suspensão mais baixa, ele também entender que aquela altura não é adequada, ele vai levantar o carro automaticamente. Ou seja, ele faz tudo isso para garantir o seu conforto e, mais do que isso, a melhor dirigibilidade possível em todas as situações. Pessoal, antes da gente dirigir aqui o e-tron, tem muita coisa que a gente precisa explicar antes de sair com o carro. E eu já vou começar mostrando uma coisa diferente aqui. Olha só. Vamos supor que eu fosse sair do carro nesse momento. Então, a gente desliga aqui o carro, eu abro a porta, e o que ele faz? Recua o banco para trás e levanta o volante para facilitar a saída do veículo. Agora, no momento que você entra no carro,
liga aqui o botão, ele volta o banco e o volante e faz esse barulho de saudação. Lembrando que tudo isso você consegue configurar aí através do multimídia. E olha, só para vocês terem uma ideia, eu ainda não liguei o carro, eu só dei aquele toque inicial para o carro entrar naquela posição de ignição, que carro elétrico é diferente, né? Para você ligar o carro efetivamente, que inclusive tem um sistema aqui de chave presencial, você tem que pisar no freio e aí sim, apertar o botão de partida. Óbvio que não tem partida, porque o carro é elétrico. Então você sabe que o carro está ligado quando aparece aquele red ali no painel, né? Bom, pois bem, então já vamos aproveitar aqui para falar dos ajustes. Cinto de segurança tem ajuste de altura, o banco do motorista, como vocês já viram, ele tem ajustes, todos os ajustes elétricos, né? Então ele vai ter aqui inclinação, altura, inclinação do assento, distância, e a gente também tem aqui o extensor de pernas que você ajusta manualmente. O volante, como vocês viram, também tem aqui ajuste elétrico, né? Então ele tanto de profundidade quanto de altura você faz aqui por um cursorzinho que tem aqui do lado na coluna de direção. E a gente também tem ali duas posições de memória para o banco do motorista. Cinto de segurança também tem aqui ajuste de altura. Então você acha uma posição bastante confortável aqui no carro. Bom, pessoal, agora tem que contar algumas coisas diferentes aqui, né? Ar-condicionado desse carro. Bom, o carro é elétrico, então não tem um motor para ligar um compressor. Como é que funciona? Olha só. Aqui na parte superior nós temos a tela da multimídia, aqui na parte de baixo a tela principal do ar-condicionado. Então eu vou ligar o ar-condicionado aqui, ó. Pronto, o ar-condicionado já está ligado. Aqui ele está no modo ventilação. Por quê? Aqui nós também temos ali a teclinha do AC, mas ele ainda não ligou o ar. Por quê? Quando você liga o ar, ele coloca aquela barrinha vermelha ali acima do AC. Aí sim, o ar-condicionado, a climatização está ligada. Só que você tem outros modos aqui, porque você tem um modo com ar-condicionado ligado. Apertando mais uma vez, ele coloca AC Eco. Esse Eco é uma forma mais econômica do ar-condicionado funcionar. Então ele usa menos, digamos assim, do compressor elétrico para climatizar aqui dentro. Isso ajuda a gastar menos bateria. E apertou mais uma vez, ele vai para o modo de ventilação. Então eu vou deixar aqui no modo ar-condicionado propriamente dito. Tem mais coisa aqui, né? Porque o ar-condicionado aqui nesse carro é digital e automático de 4 zonas. E você consegue controlar tudo por essa tela. Então aqui, ó, eu já coloquei no modo automático, mas se eu quiser, eu posso mudar aqui o direcionamento para o motorista. Então vou colocar só o ar aqui de frente, né? Não na parte superior nem na parte inferior. Também consigo acertar a temperatura de forma independente, passageiro e motorista, como vocês estão vendo. Agora, o que tem de interessante aqui? Então a gente também tem aqui a recirculação fechada, recirculação automática e a recirculação não ativa, então puxando o ar de fora. Aí nós temos esses 3 pontinhos aqui. Quando a gente aperta esses 3 pontinhos, ele estende a função do ar-condicionado aqui para a multimídia de cima. Por quê? Aqui a gente consegue fazer outras coisas, como por exemplo, sincronizar as temperaturas. Então, na hora que você aperta aqui o Sync, ele faz até uma animação e mostra que ele sincronizou aí as temperaturas. Mas tem mais coisa. Se eu apertar aqui Here, agora essa tela que a gente tem aqui embaixo está controlando o ar traseiro. Não é mais o ar dianteiro que está controlando aqui, né? Por isso que ela está acesa ali. Então aqui no ar traseiro eu posso, além de acertar a temperatura de forma independente, nas 2 zonas que tem ali atrás, mudar os direcionamentos, porque esse carro tem a saída superior lá atrás, que é na coluna B, tem a saída no meio, que é aqui na extensão do console, e tem a saída no pé. Então você consegue controlar até isso lá atrás. E olha só, se você quiser, você pode desligar o ar-condicionado traseiro. Então o ar-condicionado dianteiro continua funcionando e o traseiro fica desligado. E não acabou, tem mais coisas. Se a gente apertar esse botão de configurações, olha só que legal, temperatura na região dos pés. Você ainda consegue fazer um ajuste independente de como você quer a temperatura também na região dos pés, mais quente ou mais frio aí com vários níveis de ajuste. E outra coisa também que é muito legal aqui nesse sistema é você poder programar ativações automáticas do ar-condicionado, né? Então, dependendo do uso que você vai fazer, você pode programar quando você quer ou não que o ar-condicionado ative automaticamente. Então, como vocês estão vendo, a gente tem muita coisa legal aqui. E agora, para você voltar na tela dianteira, aqui você tem aqui bem no meio Here Mode XT, e aí você volta apenas a controlar aqui o ar-condicionado dianteiro. Ou seja, temos um ar-condicionado de verdade, digital e automático de 4 zonas, onde você controla simplesmente tudo de forma individual, até mesmo o direcionamento de ar, tanto na frente quanto atrás.
E ainda tem coisa que a gente precisa detalhar aqui, como por exemplo o sistema de câmera 360 graus desse carro. Pessoal, de novo, um dos sistemas de câmeras mais completo que eu já vi em carros em linha de produção. Por quê? Se você engatar aqui a ré, né, no caso você tem essa, não é uma alavanca de câmbio, né, é um suporte com a parte aqui do lado esquerdo que você consegue deslizar ele para frente e para trás para fazer a seleção. Então, quando você engata a ré ou colocando o suporte para frente, ele já ativa aqui a câmera de ré e já ativa a câmera 360 graus, como vocês estão vendo. Câmera de ré, olha só, tem aqui a linha de guia dinâmica e prestem atenção, que à medida que eu vou virando o volante, ele também gira a imagem para aumentar ali o campo de visão. Ele faz isso para os dois lados, né? Ele dá uma girada na imagem justamente para deixar o campo mais aberto. Agora, tem muito modo de visão aqui nessa câmera. Então a gente tem esse modo aqui, que é o, digamos assim, sem distorção. Aí você tem este outro modo, que aí ele não põe a linha de guia, mas ele põe uma visão bem grande angular. Vocês estão vendo que tem uma mudança grande aqui da visão, ó, uma normal e a visão grande angular. Para frente também tem. Então se você quiser, você pode selecionar a câmera dianteira. Ele também tem ali, ó, linha de guia dinâmica, a mesma jogadinha que ele faz ali do lado, girando a câmera para aumentar o campo visual. Se você quiser, também tem aí o modo grande angular dianteiro. Tem mais. Se apertar aqui, ao mesmo tempo que você tem o 360 graus aqui na orientação do carro, aqui você tem ele de lado, né? Então dependendo da manobra que você vai fazer, principalmente quando você está indo fora de estrada, você quer ver algum obstáculo, bem legal você ter essas duas imagens aí para conseguir ver tudo que está acontecendo. E tem mais. Se você quiser ver as rodas dianteiras, olha só, dá até para ver ela se mexendo ali, ó, que é um recorte específico da roda dianteira, das duas dianteiras, e aqui mais um outro recorte específico das rodas traseiras. Bom, acabou? Não, ainda tem um modo 3D. Então é hora que você aperta aqui o modo 3D, ele coloca essa imagem aqui, e aí você tem algumas pré-seleções de imagem. Então você tem essa que é bem da parte de trás do carro, você tem essa daqui que seria aí um 3/4 traseiros pela esquerda, e de novo um 3/4 traseiro pela direita. Só que, e se eu quiser ver diferente? Não tem problema, é só você arrastar o dedo aqui, ó, você consegue girar em todo o entorno do carro e até mesmo dar uma inclinadinha na imagem, olha só. Você consegue ver ele inclinado. É ou não é legal o sistema de câmera desse carro? Quer voltar na posição original? Apertou aqui, ele volta para a posição original. E aí você pode usar a câmera 3D ou pode usar a câmera normal. Eu vou usar a câmera normal, até para a gente ter aqui um pouquinho de referência no nosso processo de manobra aqui. Freio de estacionamento elétrico. A gente está vendo aí a linha de guia, volante, assistência elétrica. Apesar desse carro ser bem pesado, né? É um carro que pesa aí 2.600 kg, só de bateria são 700 kg. O volante é bastante leve. Então a gente consegue ver a linha fixa e a linha de guia que mostra o caminho que nós estamos fazendo. Além disso, tem os sensores de estacionamento também. Então vamos mirar numa árvore lá atrás, justamente para a gente poder ver aí os sensores funcionando, né? Vamos lá, olha só. Você vê que a resolução aqui é muito boa. E aí aquela história, né? Você pode, vou até tirar aqui o som, só para a gente poder mostrar, você pode brincar aqui com as câmeras, né? Então tem aí a câmera grande angular, você tem a câmera das rodas traseiras para você ver, e se você quiser tem aí também a câmera 360. Então como vocês estão vendo, olha a árvore lá atrás, na câmera 360. Então você brinca aqui, né, com a forma que você quer da câmera. Quando você põe o carro para frente, você pode, por exemplo, usar aqui a câmera dianteira também para ver o caminho. Então ela fica ligada por algum tempo, justamente para quando você vai, por exemplo, aí para um off-road, alguma coisa assim, que você quer ver o obstáculo que você está se aproximando, você usa essa câmera dianteira. Agora, nós vamos fazer o nosso teste de lombada e tachão, e aqui eu já vou dar mais uma outra dica. Deixa eu sair aqui do modo da câmera, vou aqui no veículo e vou acessar aqui o Audio Drive Select. Por quê? Nós temos várias alturas. Ele está no modo Efficiency, que é o modo mais baixo de suspensão. Não é o indicado para você passar em lombada, nem em buraco, nem em valeta, essas coisas. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou mudar para o modo All-Road. Vocês podem ver aqui do lado que ele está subindo a suspensão, né? Então ele está saindo daquela posição que é uma abaixo da posição normal que você tem aí do modo Comfort ou no modo alto,
e está indo aqui para uma altura que você usa aí ou no all-road ou no off-road. Se eu quisesse, eu poderia até levar um pouco mais o carro, mas eu não vou. Eu quero testar aí no modo all-road, justamente para ver aí como é que o modelo se comporta. Então vamos lá para o nosso teste aí de tachão e lombada. Vamos ver o conforto dessa suspensão pneumática e se ele bate ou não bate nas lombadas nessa altura aí. Vamos lá. Primeiro o conforto. Olha, é impressionante. Quando você passa aqui com os outros carros, parece que você está levando um soco. Com essa suspensão pneumática não tem isso. E o isolamento acústico? Você não escuta nada. Vou passar de novo nos tachões aqui, ó. Você não escuta nada, né? Quer dizer, é só o barulho ali do pneu passando, que aí não tem jeito. Todo pneu vai fazer barulho. Mas é muito silencioso aqui dentro do carro, né? E é um rodar muito macio. Lembrando que a gente não está na suspensão conforto, a gente está numa suspensão um pouquinho mais alta. Então vamos aqui na primeira lombada 30 por hora. Vamos ver como é que o carro se comporta aqui. Passa muito fácil. É muito fácil mesmo. E é muito confortável, né? Porque não tem aquele ricochete, não tem aquele pump rebound que você tem numa mola convencional, né? Uma mola metálica. Vamos na segunda lombada aqui, 30 por hora. Pessoal, é muito gostoso de passar com o carro, né? Ele passa aí numa boa. E essa é a altura que você tem que usar mesmo para esse tipo de situação, né? Porque é a altura indicada para esse tipo de condução fora do asfalto lisinho. Vamos ver aqui o piso desnivelado. É um tapete. Parece que você está andando num tapete no piso desnivelado. Terceira lombada 30 também muito tranquilo. A gente percebe que o carro é bastante suave, mesmo aqui com a suspensão um pouquinho mais alta, né? E vamos para a quarta e última lombada aqui, 30 por hora. É muito confortável. É bem confortável mesmo. E a gente vê que a função da suspensão mais alta cumpre o objetivo, né? Você conseguir passar nesses lugares com bastante tranquilidade. Bom, na nossa manobra de fim de rua, a gente tem um botão aqui dedicado para a gente acessar a câmera direto. E como você está com o drive para frente, né, ele já automaticamente já coloca a câmera dianteira. E obviamente aí você pode escolher a câmera que você quer, né? Se você quer a câmera grande angular, se você quer essa câmera aqui, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esta outra para a gente poder alinhar o carro aqui com o lado direito da guia. Então você consegue ver aí com a câmera, olha só. A gente tem ali a roda do carro e o carro alinhadinho ali com a guia. Deixa eu um pouquinho mais para lá. Aqui, agora sim, tá no lugar certo aqui. Tá alinhado aqui com a guia. E aí você pode brincar com as câmeras. Vamos usar essa daqui e vamos deixar a 360 ali. Vamos ver aí como é que o carro se comporta aqui na manobra. Vamos até o nosso ponto de referência na guia. Só para vocês poderem ver, ó, aqui no 360 mais ou menos aonde a gente para aqui na rua para fazer a manobra. Aliás, um pouquinho mais para frente. Aqui é o ponto certo. Vamos virar aqui todo o volante. Mais uma vez a câmera ali acompanhando o movimento para aumentar a largura. E vamos aqui até o fim, até encostar na guia. Ó, já encostou. A gente percebe que o carro não virou aí os 90 graus. Vamos voltar aqui um pouco o volante para desvirar o volante. E agora vamos concluir aqui a nossa manobra na rua. Vamos ver o espaço que ele está ocupando. E ó, pessoal, aqui a gente vê que ele usa um espaço bem grande, né? Então a gente praticamente usou a rua inteira. É espaço de picape média que a gente costuma ver aqui nos testes que a gente faz. Então eu vou dizer para vocês assim, vai ser tranquilo de manobrar por conta das várias câmeras e modos de visão que você tem aqui, além dos sensores, né? Mas o espaço que ele vai usar vai ser grande. Então já vai se preparando, porque é um veículo de categoria grande e aí você precisa de espaço de manobra. Mas auxiliado por todas essas câmeras, e olha que legal, tá vendo aqui? Eu ainda estou aqui abaixo de 20 por hora, eu continuo tendo a imagem aí da câmera dianteira, né? Ideal para quando você vai fazer aí um off-road leve, alguma coisa assim, que você consegue ver a aproximação aí dos obstáculos. E não só nesse modo, né? Você também consegue, por exemplo, colocar ali no modo grande angular também, para ver a aproximação. Ou seja, é muito recurso tecnológico que esse carro tem. A qualquer momento de condução, óbvio que você pode usar o Drive Select, né? Então a gente está usando aqui a suspensão mais alta e eu vou passar ela aqui para o modo Comfort. Então o que ele vai fazer? Ele já adaptou o carro para esse modo mais confortável e ele já está descendo ali a suspensão. E a gente percebe que a suspensão nesse modo
ela fica ainda mais macia, então ele consegue absorver ainda melhor aí essas rugosidades do piso. Mas aqui, aí o carro já fica um pouco mais baixo, então se você for acessar obstáculos ou coisas desse tipo, não é o ideal da situação você usar no modo Comfort, justamente por isso que ele tem outras alturas de suspensão para ficar melhor. E já aviso, não use o modo Efficiency ou o modo Dynamic em lugares onde você tem o piso muito desnivelado, porque aí você corre o risco de, evidentemente, raspar aí a parte do baixo do carro, porque ele vai estar mais baixo do que a altura nominal. Aqui nas funções do computador de bordo, a gente tem algumas coisas para auxiliar a gente, né? Afinal de contas é um carro elétrico, então recarga desse veículo não é um procedimento tão simples assim. Então você tem aqui um menu que mostra aí a sua autonomia estimada, dependendo da forma como você está dirigindo. E você tem esse outro menu aqui que mostra o seu consumo em tempo real, né? Então você tem, toda vez que você pisa no freio, você vai perceber ali que ele faz uma regeneração de energia, né? E ele indica isso tanto ali no mostrador do lado esquerdo, como também aqui nesse indicador de consumo. E quando você acelera o carro, ele mostra o quanto você está usando ali de energia. No meio é quanto você usa de energia e do lado esquerdo ele está mostrando ali a potência, né, que varia de 0 a 100%, e ainda tem um modo Boost, que é, digamos assim, uma potência instantânea para aumentar um pouco mais o rendimento do carro, mas não dá para você sempre usar permanentemente o modo Boost. De toda forma, é importante observar, pessoal, que toda vez que você freia o carro, olha só, ele faz uma regeneração de energia. Então, além dele usar as pastilhas aí freio para poder parar o carro, ele também aplica a inversão nos motores elétricos para tentar recuperar um pouco de energia. Bom, vamos pegar a estrada aqui, pessoal. Já vou dar uma dica legal. Depois que o carro está climatizado, como o ar-condicionado desse carro está pendurado na bateria principal, eu recomendo que depois da climatização você mude para o AC Eco. Ele vai gastar menos energia, isso vai ajudar você a ter uma autonomia maior aí do veículo. E além do que, muitas das vezes você não precisa do ar-condicionado no modo normal. Salvo esteja um dia extremamente quente ou um dia extremamente frio, você rapidamente pode climatizar e mudar para o AC Eco para melhorar aí a sua autonomia. Bom, carro elétrico, pessoal, como a gente costuma dizer, não tem marcha, né? Ele não tem câmbio. Agora aí eu já vou fazer um esclarecimento importante para vocês, porque assim, não significa que o motor está necessariamente ligado na roda, né? É preciso ter um processo ali de acoplamento da roda, algumas engrenagens para você poder ligar o motor elétrico ao conjunto propulsor do carro, né? As rodas propriamente dito. E algumas pessoas chamam esse sistema de câmbio de uma marcha. Eu não gosto de chamar de câmbio de uma marcha, porque eu entendo que câmbio é aquilo que você usa para ter várias relações diferentes. Então, o carro elétrico, a gente costuma dizer que não tem câmbio por conta dessa situação, né? Ele está num acoplamento não totalmente direto, você precisa ter algumas engrenagens de mudança de posição de rotação, mas é como se ele estivesse ligado diretamente às rodas. Então fica aí o esclarecimento para o pessoal que às vezes tem dúvida se carro elétrico tem ou não câmbio. Na minha concepção, isso não é um câmbio, é apenas uma forma de engenharia de você poder ligar um motor elétrico às rodas. Outra coisa que eu vou dar de dica para vocês, pessoal, é o seguinte: a pior situação possível para um veículo elétrico, e aí não é para o e-tron, é para qualquer veículo elétrico, é estrada. Ainda mais estrada que você tenha um relevo desfavorável. O que é relevo desfavorável? Muita subida e descida. Agora, a pior situação que pode existir para um carro elétrico é você subir uma serra. Então, tipo, sai de Santos e vem para São Paulo. Porque é aquela situação onde o tempo inteiro você está demandando energia da bateria. Então, quando você tem uma estrada que é relativamente plana ou com algumas subidas e descidas, você tem momentos que você regenera energia, quando você está descendo, tira o pé do acelerador e tudo mais. Mas quando você tem serra de subida é quando você gasta muita energia mesmo. Então, a autonomia dos carros elétricos normalmente na estrada costuma ser menor do que na cidade. Então fiquem atentos a isso, porque antes de você fazer uma viagem, a autonomia pode estar marcando aquele uso que você fez na cidade. Aí você vai para a estrada e descobre que a autonomia é menor, justamente por causa disso que eu expliquei para vocês. Outro ponto que merece ser explorado são essas duas aletas aqui atrás do volante, né? Pô, Jorge, mas o carro não tem câmbio e tem pedal shift? Então,
não é pedal shift aqui, né? Não é para você trocar marcha, aqui é um pouquinho diferente. Eu estou usando aqui o carro normalmente. Esse aqui do lado esquerdo, se eu apertar ele uma vez, pedir para vocês prestarem atenção ali no mostrador, onde tem o indicador de potência, olha só o que ele fez. Ele já aplicou uma espécie de regeneração de energia, a velocidade do carro está caindo e ele está regenerando energia. Então, não é um freio, né, que o carro tem, mas é uma forma que, se você sabe que vai parar o carro, em vez de você usar o pedal do freio propriamente dito, você aperta aqui o pedal shift uma vez e ele vai aplicar essa regeneração. E ele tem dois níveis. Então você tem aqui o primeiro nível e o segundo nível, que aí ele freia ainda um pouco mais o carro. Mas toda vez que você pisa no acelerador, ele cancela essa informação. E o pedal shift que tem aqui do lado direito é para quando você aciona aqui o lado esquerdo, se você quiser voltar ao normal, você basta apertar aqui o lado direito. Então você tem dois níveis para regenerar energia e também frear o veículo, aqui 1, 2, e aqui também 1, 2 para desligar. Então, se você quiser, digamos assim, tá na estrada, quer fazer uma redução de velocidade, você consegue usar o pedal shift aqui para reduzir, e a hora que não precisa mais, usa o pedal shift aqui para deixar o carro andando normalmente. Aí, obviamente, usou o pedal de acelerador e do freio, eles cancelam aqui a função, você tem que armar novamente. Ainda aqui no menu do computador de bordo, você pode rolar aqui até uma tela de assistência que esse carro tem. A gente já viu isso em vários outros carros da Audi, né? E uma das funções é justamente o sistema de permanência de faixa. Então, quando a gente liga ele, você está vendo que ele já colocou ali as barras verdes, significa que ele já está conseguindo fazer a leitura das faixas. Então, além dele avisar que você está saindo da faixa, ó, vou forçar o carro para fora da faixa, olha lá, ele mudou ali para vermelho e fez a atuação no volante. Vamos de novo? Só para ver ele funcionando, olha aí. E aí ele dá o aviso para você restabelecer aí a mão no volante, porque ele está entendendo que você não está com a mão no volante. Então ele tem aí o aviso de saída de faixa com o sistema que atua sobre o volante para centralizar o carro na faixa novamente. E outro recurso legal que você consegue usar junto com o aviso de saída de faixa é aqui o controle de cruzeiro adaptativo. Então, você tem uma hastezinha aqui embaixo, pôs ela para frente e desliga, puxou ela sentido motorista, você ativa o sistema, tem um botãozinho aqui na ponta que você seta a velocidade. Aí você dá um toquinho para cima para subir a velocidade de 10 em 10 km, toquinho forte para baixo para descer de 10 em 10, ou ainda um toquinho suave que você consegue fazer um ajuste de 1 em 1 km ali. Então você consegue acertar aqui a velocidade de acordo com a via. Aqui onde a gente está é 120 por hora, já programei. E tem mais um botão que você consegue escolher a distância que você vai ficar em relação ao veículo que vai à sua frente. Normalmente você tem essa distância padrão, mas você consegue deixar aqui mais perto ou você consegue deixar aqui mais longe. E aí, quando ele detecta o veículo, o que ele faz? Ele reduz a velocidade para manter a distância que você escolheu, o veículo saiu, ele restabelece. Lembrando que esse sistema aqui vai funcionar no trânsito das grandes cidades. Então, se o carro da frente parar, ele para completamente o Audi. Se o carro da frente sair, ele acelera automaticamente e ele vai fazendo esse ciclo no trânsito, justamente para você poder ficar no trânsito pesado, sem nem aquele para e anda de acelera e freia. Isso aqui ajuda e ajuda bastante, principalmente nos trânsitos pesados aí de grandes cidades. Bom, esse carro aqui está equipado com Night Vision. Eu consigo usar o Night Vision durante o dia? Olha só, se eu correr os menus aqui em cima, vocês vão ver que tem aqui música, celular, o GPS embarcado, que ele também mostra o mapa aqui, mas cadê o Night Vision? Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou ligar o farol do carro, ok? E no momento em que eu ligo o farol do carro, ele começa a iniciar o assistente do Night Vision. Então, mesmo durante o dia, você consegue usar o Night Vision, desde que o farol esteja aceso. E aí, como vocês estão vendo, ele faz uma leitura térmica do que ele está vendo à frente. A gente tem um caminhão aí à nossa frente. Percebam que a parte de baixo do caminhão, ali onde estão os pneus que estão em contato com o chão, fica mais claro. Por quê? Porque é onde tem mais calor, né? Então ele identifica os veículos ali na parte de baixo onde é mais quente, a gente consegue ver aqui, e ele também identifica pedestre. Então se tiver um pedestre na via, aos lados da via ele destaca com um tarjado em amarelo, e se esse pedestre estiver aí no trajeto do veículo, ele destaca em vermelho justamente para chamar a atenção do motorista. E você ainda consegue deixar o Night Vision com uma visão maior aqui para o motorista, então você consegue usar esse modo de visão aqui.
Lembrando, pessoal, que para você usar o Night Vision, obrigatoriamente aí o farol tem que estar ligado, porque senão o dispositivo não aciona. Bom, pessoal, vamos aproveitar então para fazer aí um teste de consumo elétrico do carro. Para isso, eu vou zerar aqui o computador de bordo de curto prazo. Vocês estão vendo aqui que ele está zerado. A gente tem aqui o computador de bordo de longo prazo. Desde que a gente pegou o carro, olha só, eu não zerei nenhuma vez. A gente rodou aí 746 km e ele me deu uma média da média de 25,5 kWh. Mas aí, de novo, com roteiro de cidade, com roteiro de estrada, com tudo. Então aqui eu zerei o sistema e o que eu vou fazer? Eu vou colocar o ar-condicionado aqui no modo normal e vou passar o carro aqui para o modo Comfort, né? Que é o modo de, vamos dizer assim, mais comum de utilização. Vamos fazer um roteirinho aqui na estrada, obedecendo aí os 120 km por hora. Vamos ver como é que fica o consumo dele exclusivamente de modo rodoviário e utilizando ele da forma que a maioria das pessoas utilizaria, ou seja, o ar-condicionado na posição normal e a condução em modo Comfort. Bom, vamos conferir aqui o nosso resultado de consumo. Olha só, a nossa autonomia agora em 290 km. A gente tem aqui a memória de curto prazo com um consumo aí de 24,9 kW para cada 100 km. Nossa velocidade média em 96 km por hora, rodamos aí 22 km. Quando a gente compara aí com a nossa média histórica, né, que aí temos aí estrada com cidade, com tudo, a gente vê que as médias ficaram aqui bastante parecidas, né? A média histórica está em 25,5 e essa média aqui agora está dando 25,1, 25, porque à medida que você vai desacelerando o carro, ele vai regenerando energia, isso aí vai mexendo na média. De toda forma, pessoal, cabe destacar o seguinte: eu dirigi o carro, de novo, da forma que normalmente as pessoas vão dirigir. Modo Comfort, usando o ar-condicionado na posição normal e usando aqui o controle de cruzeiro adaptativo. Então ele que acelerou aí o carro, desacelerou e tudo mais. Então a gente viu que a gente fez uma média que para esse carro aqui é muito boa. Mas cabe destacar, se você demandar mais do carro na estrada, então se você for um pouco mais impetuoso para dirigir, o pé mais pesado, esses 24 kW para cada 100 km, né? Eles mudam bastante, né? Então a gente pode falar até em números aí na casa de 30. E isso mexe bastante na autonomia do carro. Então, o segredo do carro elétrico está em dirigir ele de forma suave, para que você consiga a maior autonomia possível. Bom, pessoal, agora é hora da gente testar aqui o 0 a 100 do Audi e-tron. Como esse carro aqui tem o Drive Select, a gente vai primeiro usar o modo automático dele. Depois eu vou passar para o modo Dynamic e vamos ver se tem diferenças. Então vamos ver como é que o carro se comporta. Bora lá? A saída já é muito rápida do carro. E olha só, já chegamos aqui a 100 por hora. E a gente teve uma marca aqui de 7,17 no modo automático. Agora vamos passar aqui o carro para o modo Dynamic. Inclusive, ele abaixa a suspensão um nível para você ter uma melhor eficiência aerodinâmica. E ele muda as configurações do carro. Vamos ver como é que fica aqui o 0 a 100 no modo Dynamic. Vamos lá? Conseguimos agora 6,31. Como a gente consegue ver, o modo Dynamic faz bastante diferença aqui no Audi e-tron. E agora é hora da gente concluir aqui o nosso vídeo. Lembrando que aqui a ideia não foi fazer uma avaliação completa do Audi e-tron. O primeiro motivo é porque nós já temos outros vídeos do Audi e-tron aí no canal, né? Tem vídeo de lançamento, tem um vídeo de teste rápido que a gente fez na estrada e até mesmo um outro vídeo de avaliação da versão Sportback aqui do carro. O objetivo aqui foi contar algumas novidades para vocês e até falar das tecnologias aqui que a gente encontra nos carros da Audi. Então, as tecnologias que são comuns a outros modelos que a gente viu aqui, como por exemplo, o sistema de Night Vision, tem também a suspensão a ar, tem ainda as câmeras 360 e o controle de cruzeiro adaptativo com o Traffic Jam. Isso você encontra em outros modelos da Audi. Mas tem algumas tecnologias que ainda são exclusividades aqui dos carros elétricos da Audi, como por exemplo, no caso do e-tron, o retrovisor lateral virtual, que é muito interessante, tecnologia de ponta. Outra coisa que a gente também viu aqui, né, o sistema de iluminação, Audi Digital Matrix.
além de tudo aquilo que a gente já conhecia do Matrix, agora algumas funções estendidas com animação e tudo mais. Pois bem, além disso, a gente também falou aqui das novidades da linha 2021, que agora, além de você ter uma segunda porta de carregamento do lado direito do padrão AC, também mostramos que o e-tron, ele pode ter aí o opcional para que você consiga carregar ele com mais potência, até 22 kWh na porta AC. Essa é uma das novidades que a gente mostrou aqui para vocês. Então, pessoal, se você não encontrou toda a informação aqui nesse vídeo e nem nos nossos outros vídeos que nós já fizemos, aproveita, deixa o comentário aqui no vídeo, que aí, na primeira oportunidade, faremos mais um vídeo para esclarecer todas essas dúvidas que, porventura, vocês possam ter. E se você gostou do e-tron ou qualquer outro carro da Audi, a dica é: procura o pessoal da Audi Center Sorocaba, concessionária eleita 4 vezes consecutiva a melhor concessionária Audi do Brasil. Garanto para você, melhor atendimento e melhor negócio em toda a linha Audi. E aí, curtiu o vídeo? Então, por favor, deixa o seu like, assim a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso. Afinal de contas, esses vídeos super detalhados e bem técnicos, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV.